Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Astamente. Hoje eu estou aqui para conversar com você, pessoa curioso, curiosa sobre a psicologia, aluno, aluna ou interessado sobre essa temática que engloba a psicologia. Se você conhece um pouquinho da psicologia, você sabe muito bem que dentro da escola da psicologia nós temos algumas outras repartições, algumas escolas, grupos diferentes que se divergem um bocadinho na questão da linha do pensamento, observação do sujeito, observação de mundo, e aí existem até algumas polêmicas, algumas rixas ou supostas rixas entre essas escolas, diferentes escolas da psicologia. E hoje eu tô aqui para falar com você um pouquinho de como que foi a minha experiência nesse processo de escolher ou de me ver em uma abordagem específica na psicologia que pode ser que te ajude aí do outro lado a pensar um pouquinho sobre isso e a entender melhor onde você se encaixa. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Se inscreve aqui nesse canal se você é curioso, curiosa sobre a psicologia, se gosta de falar a respeito, se é aluno ou aluna dessa temática também, que é sempre muito bom ter pessoas que entendem da psicologia também aqui nesse canal ou que estão interessados em saber um pouco mais sobre isso. Então, fica comigo junto nesse vídeo até o final, porque hoje a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão. Pois é, gente, uma das perguntas que me aparecem bastante no meu Instagram sobre a escolha da abordagem, sobre a diferença das abordagens, tanto para quem é paciente, cliente de psicólogo e principalmente de quem está cursando psicologia. O processo da escolha nem sempre é tão linear assim como pode parecer. E eu vejo que tem alguns alunos que, ou então interessados em estudar psicologia, que antes mesmo de entrar na faculdade já ficam ali aflitos de saber como que é esse processo e de quais são as diferenças entre essas escolas de psicologia. Então, se tem uma coisa que eu posso dizer para você nesse momento, é muita calma nessa hora. Nós não entramos na faculdade já sabendo qual que é a nossa abordagem, qual que é o nosso entendimento de mundo. A gente já não tem que entrar na porta da faculdade, da universidade, já escolhendo uma coisa. Portanto, muita calma. Esse é um processo que vai demandar tempo, vai demandar muita informação, pesquisa da sua parte e principalmente experiência. Não é só de informação que vive um psicólogo. A gente precisa de colocar em prática aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente aprende na universidade, na faculdade. Portanto, dê tempo ao tempo, espere o seu momento, tenha também experiências em diversas áreas para entender onde mais você se encaixa naquele momento e quais são esses embasamentos teóricos importantes para escolher. Porque também é importante você entender como que se fundamenta uma teoria, como que se cria uma abordagem, porque não é só ali pensar em um nomezinho bonitinho e colocar esse nome em uma teoria, em uma abordagem e a partir daí criou-se alguma coisa que brotou do nada. Tem toda uma regulamentação, toda uma metodologia para estabelecer uma teoria e para aplicar essa teoria e ver a sua validade também, ver a sua funcionalidade na prática, que é importante você saber. Portanto, começando aqui com uma questão mais teórica. Eu tenho esse livro do meu querido professor José Paulo Giovanetti, aqui da UFMG, que é Psicoterapia Antropológica. Ele é um professor que serviu muito de referência para mim no momento da graduação e também agora na pós-graduação. E eu sempre tomo como referência algumas leituras que ele faz aqui sobre como que é a sistematização de uma leitura clínica, de uma leitura metodológica de uma abordagem. Então, para vocês terem aqui uma noção, é importante que você tenha um entendimento de cada abordagem de alguns pilares. Esses pilares que sustentam essa linha de pensamento. Por exemplo, aqui nesse livro onde fala sobre as questões mais fenomenológicas, mais existenciais, aqui o professor José Paulo Giovanetti ele coloca alguns fundamentos que são importantes para as abordagens ou para essa análise crítica, que é a observação dos fundamentos filosóficos da abordagem, o entendimento dos
fundamentos psicológicos, a teoria do sistema, como que é a dinâmica, como que é o processo, a intenção terapêutica e sobre as teorias da prática. Então tem toda aqui uma fundamentação, que são os pensamentos, essa fundamentação que ajuda a gente a compreender melhor uma abordagem e outras abordagens. E essa comparação entre uma e outra é muito importante para você aí perceber qual que faz mais sentido para você, qual que é o olhar do mundo, qual que é o olhar do sujeito, o entendimento psicossocial, o entendimento também da análise clínica, das questões psicossomáticas, do desenvolvimento da pessoa. Então não é só você olhar para o nome da abordagem ou olhar para o nome de referência daquela abordagem e já criar ali uma simpatia. Não é simpatia, pelo menos do meu ponto de vista, na minha experiência, que me faz entender e gostar de uma abordagem específica e não me aproximar tanto de outra. Então, já tirando aqui de cara esse pensamento de que a abordagem é afinidade ou é carisma por um rostinho de um teórico ou por outro, porque é muito importante a gente entender esses conceitos, essas balizas que sustentam essa abordagem. E aí, ao longo do meu período de graduação, ao total são 5 anos de formação acadêmica, eu tive diversas matérias de diversas abordagens também, com professores de outras abordagens específicas. E isso é muito importante, ter essa diversidade é muito importante. Aqui em Belo Horizonte tem uma peculiaridade, que pode ser que tenha em outras capitais, em outras cidades também, que é alguma faculdade X que é mais behaviorista, outra que é mais humanista e uma terceira que é mais da psicanálise, fica aí variando, que tem maior approach, maior aproximação de uma abordagem do que outra. Isso pode acontecer? Pode acontecer. E isso te impede de estudar por fora, de pesquisar, de analisar, fazer cursos, de ir em palestras, por exemplo? Não, isso não te impede. Mas é importante você ter em mente que aquilo que você estuda na universidade nem sempre é o todo, ou na verdade não consegue ser o todo, porque por mais que são 5 anos, ainda assim é muita coisa para estudar. Portanto, tenha em mente que participar de colóquios, seminários, rodas de discussão, grupos de estudo é muito importante para a sua formação continuada que se estende para além da faculdade. O meu processo passou por muito disso também. Onde eu estudei, tinha um olhar ali muito carinhoso para a psicanálise, que era uma abordagem que eu me identificava até ali pelo 6º período, 7º período, uma coisa assim desse tipo. A partir dali, começaram a surgir algumas abordagens, algumas matérias na universidade que eu mais me identificava. E, novamente, não é porque eu olhei para a cara do professor, da professora, ou para o nome do teórico XYZ que eu me aproximei. É mesmo por essa leitura de mundo, entendimento de sujeito, visão filosófica, por exemplo, que mais me aproximava e que mais me chamava a atenção. E é por isso que eu acho que esse tipo de escolha é uma escolha muito pessoal. É uma escolha que depende muito de quem você é, do que você acredita, de como que você olha para o mundo. E é por isso que tem tanta diversidade de entendimento teórico dentro da psicologia, o que não precisa de ser ruim, mas é importante que você aí do outro lado consiga perceber que demanda tempo e você precisa de estar aberta a conhecer o novo. Se eu tivesse me fixado na psicanálise, por exemplo, nada contra a psicanálise, super respeito, se eu tivesse me fixado na psicanálise, pode ser que eu tivesse saído da faculdade com um olhar psicanalista. E hoje, não sendo uma psicóloga da fenomenologia, da análise existencial, que é o que para mim fez sentido. É claro que vai dando alguns cliques, a gente vai sentindo assim, vai tendo um feeling, percebendo algumas conexões, gostando da matéria, mas de verdade, quando eu entrei ali na primeira matéria de análise existencial, as coisas começaram a fazer sentido, sabe aquele... Começou a fazer sentido para mim. Não que as outras coisas não fizessem.
também fez, porque eu consegui entender a linha de raciocínio. Mas aqui é onde começou a vir até mesmo para um lado pessoal, mas só para ter o entendimento de que tudo aquilo que eu tinha visto até então nos anos de faculdade, que também tinha outras formas de serem vistas aquelas coisas e o tanto que eu me aproximei e fez sentido para mim. Portanto, a escolha da abordagem é uma questão muito individual, muito pessoal, que passa também pela habilidade e pela relação com o professor, com a professora. Porque pode ser que a abordagem seja muito boa, pode ser que a teoria super funcione, tenha uma abordagem linda, tenha uma leitura muito interessante e tenha uma prática também muito coerente. Mas se o seu professor, a sua professora não for bom, não for boa, a experiência não for legal, é claro que vai afastar você dessa abordagem. Por isso que é muito importante ainda mais você buscar por fora, você participar de coisas fora, seja na universidade mesmo ou de outras universidades, participar de grupos de estudo, gente, é muito importante porque esse dinamismo, essa diferença de olhares ajuda bastante quem está na formação de psicologia. Depois que você se formou, já tem uma abordagem, já tem a sua graduação feita, joia, aprofunda naquilo que você escolheu. Mas a graduação é período de escolha, de experimentação e de experiência. Se você já chega no primeiro período achando que você nasceu para ser uma analista do comportamento, que você nasceu para ser uma humanista, que você nasceu para ser uma fenomenóloga, um fenomenólogo, e aí a sua experiência dos próximos 5, 4 anos, gente, não vai ser agradável e você vai perder um tanto de oportunidade que eu fico até com pena, com dó, assim, de pensar nas oportunidades que podem ser perdidas por uma falta de olhar mais global, uma falta de abertura também da sua vivência na universidade. Então, muita paciência e muita abertura para você é o que eu te desejo no processo da escolha da sua abordagem de referência e também, se tiver outras no futuro que te chamem a atenção, você pode mudar também. Mas é importante que tenha uma que você se refira, uma que você consiga se fixar e ter esse entendimento para não ficar uma análise de sujeito, uma análise clínica esquizofrênica e sem nenhuma formatação coerente. Eu fico por aqui com esse vídeo, que se fez sentido para você, gente, compartilha com outras pessoas, porque é muito complicado falar sozinha aqui e também não entender que vocês estão gostando desse conteúdo e me ajuda demais a divulgar aqui a mensagem do canal. Muito obrigada por prestigiar esse conteúdo aqui até o final e até o próximo vídeo aqui no Astamente. Tchau, pessoal!